Bom, e com todo esse movimento na região metropolitana de Campinas, com algumas diferenças de números, né? Mas todas elas dando a vitória a Jair Bolsonaro, nós vamos conversar agora com o presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Prefeito, muito boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo. Um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Prazer é todo nosso, prefeito. Bom, o senhor, as prefeituras, né, aqui da região metropolitana, de maneira geral, a maioria tinha fechado questão com o Tarcísio de Freitas para o governo do estado, né? Então, a gente acabou de falar sobre a votação para presidente, mas falando primeiramente sobre Tarcísio de Freitas, né? Qual a expectativa do consórcio da região metropolitana com um novo governo, pela primeira vez não sendo do PSDB em quase 30 anos? Olha, a expectativa é que eles façam um trabalho junto aos prefeitos, de maneira que a gente tenha a mesma forma de tratamento que nós tivemos no último governo, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, atendendo os municípios de maneira direta. E foi essa a expectativa que foi criada pelos prefeitos das cidades que compõem a região metropolitana de Campinas, e também na minha conversa com o próprio Tarcísio, dizendo da necessidade que a gente tem essa relação direta, municipalista, para que a gente possa ter atendido as nossas demandas, uma vez que o governo federal fica mais distante, e a gente tem tido, especialmente nos últimos anos, aí uma relação muito mais estreita e direta com o governo do estado do que com o governo federal. Portanto, para que a gente possa atender às demandas dos municípios e também atender aos nossos moradores da RMC, é fundamental que se mantenha esse tipo de atendimento, que é uma relação direta com essa secretaria, que tem tido uma participação muito efetiva junto aos municípios. Mas esse distanciamento é por uma questão política ou porque mudou mesmo, porque as leis que têm que ser feitas, os orçamentos que têm que chegar, são negociados direto com o Estado, prefeito? Em relação ao governo federal, que o senhor disse que ficou mais distante. Não, o governo federal, o governo do estado ficou muito mais próximo através da atuação que nós tivemos no último governo do João Dória e do Rodrigo Garcia. Eles criaram a Secretaria de Desenvolvimento Regional. E isso facilitou, com o secretário, então, Marco Vignoli, ele acabou fazendo um atendimento direto aos prefeitos. Isso facilitou muito a nossa relação para poder atender as demandas de cada município. Em contrapartida, no governo federal, nós não tínhamos, o Ministério da Cidade foi extinto, que era um ministério que fazia essa articulação com os prefeitos, né? Então, por que nós tivemos muito mais proximidade do governo do estado em relação ao governo federal? Foi porque aqui existe uma secretaria ligada direta para atender os municípios. Então, o governo federal foi extinto, então o Ministério das Cidades que fazia esse papel. E aí ficou uma distância um pouco maior. E nós tivemos, enquanto prefeitos, assim, uma relação muito estreita e de recursos. Nós tivemos mais recursos do governo do estado do que do governo federal. Então, para nós, isso foi importante. Então, a expectativa nossa dos prefeitos é que tenha, enquanto região metropolitana, a continuidade desse tipo de atendimento. Porque é fundamental para nós, especialmente para alguns municípios, ainda mais, a necessidade do repasse direto, uma vez que o Pacto Federativo deixa a grande maioria dos recursos em Brasília e em São Paulo, e pouco fica nos municípios. Então, a gente ter essa relação direta, a gente tem aí uma possibilidade de atender melhor a nossa população. O senhor acredita, prefeito Gustavo Reis, que caso não seja reaberto o Ministério das Cidades no eventual governo Lula, eu pergunto isso porque o senhor já foi prefeito, né, no futuro governo Lula, já que ele foi eleito, né? Primeira vez que o senhor assumiu a prefeitura de Jaguariúna, em 2009, Lula era o presidente, né? Então o senhor espera a volta desse ministério ou acredita que já esteja consolidado esse modelo de fazer as negociações diretamente com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, que vai repassar, vai ser um intermediário da Prefeitura, por exemplo, de Jaguariúna, onde o senhor está, até o governo federal, no que diz respeito a buscar verbas, né, a buscar obras? Olha, eu de fato fui prefeito com o presidente Lula naquele primeiro mandato dele,
nos primeiros 2 anos e depois na sequência do mandato. De fato, a gente tinha, através do Ministério da Cidade, uma relação próxima junto aos municípios que facilitava, de fato, o repasse de recursos. A minha expectativa e esperança é que possa voltar a ter esse Ministério da Cidade, porque ele é essencial na relação com os municípios e na facilidade para a obtenção dos recursos. Então, eu tenho essa esperança, essa expectativa. São recursos diferentes. Os recursos que a gente demanda de Brasília, a gente precisa ter um canal de comunicação dos prefeitos em Brasília para poder vir aos municípios. Evidentemente que a gente tem a ponte sendo sempre feita com os nossos deputados federais, mas nos outros governos que tinham o Ministério da Cidade, nós tínhamos também a facilidade de ter um atendimento direto. Então a gente tem essa expectativa de que a gente tenha esse atendimento direto para poder trazer recursos da União. Nesse sentido que eu digo que Sim. No Estado de São Paulo a gente tem essa secretaria e a gente espera que tenha a recriação aí com a eleição do presidente Lula da volta do Ministério da Cidade. E a Frente Nacional dos Prefeitos, qual tem sido a relação, né, do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas? Nós tivemos o ex-prefeito Jonas Donizete por muito tempo como presidente da frente, né, e hoje o prefeito de Campinas, Dário Saad, ele é vice-presidente de saúde da Frente Nacional dos Prefeitos. Como tem sido essa relação entre o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas com a Frente Nacional dos Prefeitos, que tem feito também, né, algumas reivindicações em Brasília? Tem sido muito, o prefeito de Campinas, Dário, tem sido muito atuante na pasta de vice-presidente da saúde, da Frente Nacional de Prefeitos, para debater temas essenciais, e o prefeito de Campinas, Dário, sempre traz a pauta quando é de necessária discussão junto aos 20 prefeitos da RMC. Eu também, da mesma forma, como vice-presidente nacional da Frente Nacional de Prefeitos da área de telecomunicações, trouxe também para o Conselho da região metropolitana de Campinas a discussão da nova tecnologia 5G, para que os municípios estivessem adequados na nova legislação para receber as antenas da tecnologia 5G, uma vez que a capital de São Paulo já tem a tecnologia 5G, e agora a gente também demanda que os municípios estejam prontos. Então a relação é importante porque os problemas são comuns e a frente, como você bem disse aí, com a presidência do Jonas, foi importante. O Jonas fez um trabalho muito, muito, muito rico em debates e acabou representando muito bem os prefeitos quando foi o presidente. Agora, nós temos que levar sempre essas pautas para poder se relacionar com o governo federal nos temas que afligem os municípios. Bom, e o que a gente pode destacar da região metropolitana de Campinas agora como reivindicação, seja para obras, seja para recursos, nesse novo ciclo, né, que se começa no ano que vem com o governo Tarcísio aqui no estado e com o governo Lula nacionalmente falando, prefeito? Principalmente o Hospital Metropolitano. Nós, desde a década de 80, que o governo do estado não tem um novo leito de hospital, com exceção de Sumaré, na região metropolitana de Campinas. Então, o Hospital das Clínicas da Unicamp já está superlotado. Nós tivemos aí com o Tom Zé, o reitor, e com toda a equipe, doutor Oswaldo, da Unicamp, e todo o Conselho da região metropolitana de Campinas, com a ajuda do deputado federal Baleia Rossi, discutindo a construção do Hospital Metropolitano. Existe um terreno em frente, cerca de 50 mil metros, em que nós poderíamos estar construindo um novo hospital com cerca de 400 leitos pelo governo do estado de São Paulo. Então, o candidato governador Rodrigo Garcia anunciou que faria, mas não com 400 leitos, e sim com 200. Isso já criou uma expectativa muito grande para nós, uma vez que o sistema CROSS está com uma fila grande, a gente precisa diminuir a fila do sistema CROSS, e com um novo hospital metropolitano da região de Campinas, isso diminuiria muito a fila e a gente teria aí uma oportunidade muito grande com esse novo governo. E aí poderia ser feita uma parceria do governo federal com o governo estadual e os municípios para a construção desse hospital metropolitano. Então, já levamos essa reivindicação para o governador Tarcísio, vamos reforçar isso. Fora isso, nós temos outras demandas que são importantes também. Por exemplo, já existem algumas estradas que precisam ser ampliadas, por exemplo, na rodovia
Campinas Mojimirim, na SP-340, ela já na Ademar de Barros, já depois do pedágio, existe a necessidade da construção da terceira faixa, que é importante também, uma vez que o fluxo de veículos ali tem aumentado demasiadamente. Então, tem pautas também na parte da segurança pública, que é fundamental. Junto ao governo do estado, nós estamos precisando de mais investigadores, mais escrivães de polícia, para poder atender nas delegacias, que muitas delas têm o suporte dos municípios. Então, tanto na parte de infraestrutura, como na parte de saúde pública e na parte de segurança é fundamental. Agora, a nossa luta é para que esse sonho antigo que a região metropolitana de Campinas tem saia do papel, que é o do trem intercidade. Então, eu tive ontem à noite com o governador Tarcísio e ele na coletiva disse do trem intercidade, que ligaria aí São Paulo a Campinas, o que para a gente seria muito importante, uma vez que nós temos uma grande quantidade de pessoas da RNC que trabalham em São Paulo diariamente, vão e voltam, e que teriam um conforto muito maior e uma economia se eles pudessem fazer isso de trem. O trem, que é um melhor meio de transporte que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, a gente conseguir trazer esses sonhos e transformar em realidade com a oportunidade agora do Tarcísio seria muito importante e uma das demandas que a RMC vai pleitear junto ao governador. Não tenha dúvida, isso revolucionaria o transporte, mas um hospital também aqui que é uma necessidade, como o senhor disse. Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que é o presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, falando com a gente aqui sobre a expectativa aí para os próximos governos que vêm a partir do ano que vem no estado e também no âmbito federal. Prefeito, muito obrigado por nos atender mais uma vez, uma boa tarde, um abraço. Obrigado, Guarizo, sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Um abraço. Prazer todo nosso. 3h57.